E entrou a Fabrícia, ô glória a Deus, que bênção, Fabrícia. Tô procurando meu óculos, tô Tá no depois. trabalho hoje ou tá em casa? Tô em casa, tô procurando meu óculos. Ah, tadinha. Vai procurando aí, eu vou orando, tá? Tá bom. Tá? Então vamos orar, queridos. Deus, em nome de Jesus, nós queremos, Senhor, te agradecer por mais uma manhã. Por mais uma manhã, Senhor, que a gente, acorda e sentimos a necessidade de aprender, começar o nosso dia com o Senhor em primeiro lugar. Senhor, para a gente é motivo de honra. Meu muito obrigada, porque o Senhor nos escolheu, Deus. Muito obrigada, porque o Senhor não desiste de nós. Muito obrigada, Deus, porque a tua misericórdia se renova a cada manhã. Ah, Senhor, muito obrigada pelo teu espírito que vem no nosso espírito, trazendo a realidade do céu. Muito obrigada, Deus, porque o Senhor é bom, como diz a tua palavra. Obrigada, Deus, pela alegria da salvação. Obrigada, porque a gente consegue perceber em tudo o Senhor. Muito obrigada, Deus. E muitas das vezes a gente não vê os teus livramentos, mas a gente sabe que o Senhor está trabalhando em prol das nossas vidas. Ah, Deus, em nome de Jesus. Senhor, nós queremos também entregar os nossos adolescentes diante do Senhor. Deus, hoje vai ser um momento do primeiro dia de retiro. Ó Deus, nós queremos, como igreja, declarar sobre eles a bênção do Senhor. Ó Deus, a tua palavra diz que a porta do inferno não vai prevalecer contra a igreja do Senhor. E Deus, nós repreendemos toda investida de Satanás na vida dos nossos adolescentes. Tudo que o inimigo está tramando, se ele está tentando jogar desânimo, ou se ele jogou, ele recebe uma ordem agora no mundo espiritual para ir lá e tirar tudo que ele botou, em nome de Jesus. E Deus, que haja o teu toque, que nada, nada impeça esses adolescentes de ter um encontro real com o Senhor lá. No nome de Jesus, nós oramos, ó Deus, para que haja revelação do Senhor, para que haja mover. Oh Deus, em nome de Jesus, Deus arrebata o coração dos nossos adolescentes. Senhor, se faz presente no meio da equipe. Que tudo, Senhor, seja para a tua glória, no nome de Jesus. E agora, Deus, que vamos ler a tua palavra, que ela vem como flecha, Senhor, no nosso coração. Traz, Senhor, aquilo que está no céu, para que possamos entender. Senhor, não sabemos tudo e nem queremos saber, mas sabemos, ó Deus, que o teu Espírito revela no nosso espírito o que está no teu coração. Senhor, até mesmo temos dificuldades de interpretar, Deus, a tua palavra, mas nós cremos no poder do teu Espírito que traz a revelação. Ó Deus, eis-nos aqui, Senhor, para aprender do Senhor. Ensina-nos, Senhor. Somos dependentes do Senhor. E nós entregamos esse dia também diante do Senhor. Batalha, ensina-nos a vencer as nossas guerras. O que precisarmos da nossa luta, que o Senhor sinalize para a gente. Como diz a tua palavra, tempo de plantar, tempo de derribar, tempo de falar, tempo de calar. Ajuda-nos, Senhor, a discernir a hora certa, Senhor. E não nos deixa parado quando é momento de avançar. Nos ajuda, Senhor, a discernir, para que possamos avançar no teu reino, Deus, para a tua glória, no nome de Jesus. Amém. Amém. Hoje nós vamos ler Romanos 12. Amém? Amém. Quer começar a ler para a gente, Priya? Só um minutinho, Fabi. Deixa eu pegar aqui. Ele é pequititico. Se É, quiser, eu começo a ler, depois tu lê um pouquinho. Quer? deixa eu só abrir, porque hoje eu tô Tá. sem ontem eu saí correndo de casa, eu tô sem minha Bíblia. Aí eu vejo a online hoje. Hoje. Romanos 12, né? Uhum. Pronto. Nossa, esse é lindo, gente. É muito poderoso, Romanos 12. Vamos lá? Vamos. A consagração a Deus, humildade, fidelidade no uso de seus dons. Aleluia. Rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, para
pela compaixão de Deus, que apresenteis o vosso corpo em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. É o que o vosso culto racional. É o que é o vosso culto racional. Então vos confirmeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Porque pela graça que é me dada, digo a cada um dentre vós, que saibas não do que convém saber, mas que saiba com temperança, conforme a medida da fé que Deus repartiu a cada um. Por assim, como em um corpo temos muitos membros, nem todos os membros têm a mesma operação. Assim nós somos muitos, somos um só corpo em Cristo, mas individualmente somos membros uns dos outros, de modo que Aleluia. tem diferentes dons, segundo a graça que nos é dada. Se é profecia, seja ela segundo a medida da fé. Se é ministério, seja em ministrar, se ensinar, haja dedicação ao ensino. Ou o que exorta, use esse dom em exortar, o que prepara, faça-o com liberdade, o que preside com cuidado, o que exita misericórdia com alegria. O amor, o fervor, a humildade e a beneficência. O amor não seja fingido, aborrecei o mal e apagai-vos o bem. Amai-vos cordialmente uns aos outros, com amor fraternal, preferindo-vos em honra uns aos outros. Não sejais vagarosos no cuidado, sede fervoroso no espírito, servindo ao Senhor. Alegrai-vos na esperança, sede paciente na tribulação e preservar a oração. Comunicai com os nas suas necessidades, segui a hospitalidade. Abençoai aos que vos perseguem, abençoai e não os amaldiçoai. Alegrai-vos com os que se alegram e chorai com os que choram. Aleluia. Sede unânimes entre vós, não aborreceis coisas altas, mas acomodai-vos à humildade. Não sejais sábios em vós mesmos. A ninguém torneis mal por mal. Procurai as coisas honestas perante todos os homens. Se for possível, quando estiver em vós, tende paz com todos os homens. Porque vós não vos vingueis a vós mesmos, amados, mas dai lugar à ira, porque está escrito: a minha vingança eu recompensei, diz o Senhor. Portanto, se teu inimigo tiver fome, dar-lhe de comer. Se tiver sede, dá-lhe de beber, porque fazendo isto, amontoarás brasas de fogo sobre a sua cabeça. Não deixe vencer do mal, mas vence o mal com o bem. Aleluia. Nossa, que coisa maravilhosa, né, gente? Que lição de vida. Vamos orar para Deus nos ajudar a viver essa realidade. Aqui no 2 ele fala renovação do vosso entendimento, né?
que a vontade do Senhor ela é boa, agradável e perfeita, né. Olha só. E aqui também me chamou a atenção no 3. A fé que Deus repartiu a cada um. Até isso o Senhor derramou na gente, gente. Olha só, Ele derrama fé. E ó, tem a mesma operação, que nós somos um só corpo, um só membro, a mesma operação. Eh, agora, só umas coisinhas que eu sublinhei que eu achei muito importante. Quem fizer, né, usar o dom, faça segundo a medida da sua fé. Um profecia, o que ministra, ministrar, aí ele bota aqui, e dedicação no ensino, que haja dedicação, né, que possamos fazer também com dedicação, com honra, intencional, né. Eu aprendi muito com isso, ó. Quem exorta, que esse dom em exortar, que reparta, faça com liberalidade, quer dizer, sem reter. Se Deus te chamou para abençoar, não tem um coração, né, endurecido em abençoar, vamos liberar, né, vamos fazer para fazer como para o Senhor, né. Tá abençoando o irmão, você está fazendo para Deus. Você está abençoando o corpo de Cristo. Olha só que honra. Aí a Bíblia diz: é melhor ter para dar, né? Misericórdia, exercer misericórdia com alegria. Gente, olha que profundo. O amor não seja fingido. É, aborrecei o mal e apegai-vos ao bem. Amai-vos cordialmente, com amor fraternal. Olha só. Não sejais vagarosos no cuidado, sede fervorosos no espírito. Olha, a gente tem que ser intenso, intenso mesmo, ter fé. Não importa o que os outros pensam, falar, essa menina é maluca. Olha, gente, vamos buscar o Senhor fervorosamente, que o Espírito de Deus vai se manifestar na gente. Ó, alegrai-vos na esperança. Seja paciente na tribulação. Ou seja, quando estiver na tribulação, esperar. Vamos esperar. O nosso Deus, ele é fiel. Olha só, a Bíblia diz: na tribulação, sede pacientes, perseverai na oração. Olha só, a gente não precisa desistir, não. O nosso Deus é poderoso. Ó. Abençoai os que vos perseguem, abençoai e não amaldiçoais. Alegrai-vos com que se alegram e chorais com que choram. Esse versículo aqui, alegrai-vos com que se alegram, já é mais desafiador do que chorar com que choram. Porque quando a gente se alegra com que se alegram, é mais desafiador, porque às vezes o nosso irmão está recebendo uma bênção que a gente gostaria de receber. E às vezes a gente não pode permitir vir tristeza no nosso coração. Eu estou com um breve testemunho aqui para contar. Quando eu queria engravidar do Bruno, eu orava e não engravidava. E a minha irmã, que não era casada, ela engravidou. E ela ficou totalmente constrangida de me falar, que ela sabia o quanto que eu queria. Aí ela falou assim: "Ai, Fafá, eu tô com tanta vergonha de te falar que eu tô grávida". Eu falei assim: "Ô Ju, o Deus que te permitiu você engravidar é o Deus que vai permitir. Uma hora minha bênção vai chegar, fica tranquila, fica em paz e eu me alegro em você, né, de você ter engravidado". Eu falei: "O Senhor vai te abençoar, vai suprir todas as tuas necessidades". Aí eu lembro que um dia eu fui na casa dela, aí eu engravidei. Aí depois de 5 meses eu engravidei. E eu passei muito perrengue financeiro, eu não tinha quase nada do Bruno. E um dia eu fui a minha casa ainda não estava arrumada nem embaixo. Hoje eu tenho a casa em cima, tem outra parte de cima, que o Senhor abençoou, né, Fabrício? Mas eu não tinha nada. Aí eu fui na casa dela, ela com o quartinho do Caio todo arrumado. Eu confesso que eu não saí triste de ver ela com tudo, mas eu falei: "Deus, eu não tenho nada, como que vai ser?".
Aí eu comecei a orar, falei: "Jesus, providencia". Eu já estava com uma barriga de 5 meses, faltava pouquinho, né. Não tinha quarto, não tinha roupinha, não tinha nada, porque tinha pouca coisa. Mais roupinha que eu ganhei mesmo, foi muito, muito, muito poderoso. Aí eu peguei e comecei a orar. O Senhor mandou roupinha, o Senhor mandou móvel, o Senhor mandou tanta coisa que até eu queria comprar uma bolsa para eu sair do hospital, o pessoal que eu trabalhava queria me dar bolsa. Aí eu quis comprar aquele protetor de berço, o kit, as meninas queriam me dar. Daqui a pouco eu não tinha mais o que comprar, porque eu ganhei tudo. A única coisa que eu comprei para o Bruno foi, o macacãozinho de maternidade, né, para ele sair, porque o resto o Senhor me deu tudo, porque eu não tinha condições, o Senhor supriu tudo. Foi muito poderoso. E é isso, essa passagem: "Alegrai-vos com que se alegram e chorais com que choram". E eu lembrei disso, que o meu coração, graças a Deus, não invejou, né, e não que não possa vir, mas se vier, meus irmãos, repreenda. Fala: "Eu não aceito esse sentimento. Esse sentimento não me pertence. Eu rejeito ele na autoridade do nome de Jesus". Hum. Amém? Porque a gente não pode. Uma vez o meu filho estava pensando umas coisas, ele me chamou, ele falou: "Mãe, eu estou pensando bem essas coisas, eu sei que isso não é bom". Eu falei: "Bruno, isso não tem". E eu já vou falar. Aí, ó o professor atrás, querendo me ensinar a falar. Não pode deixar entrar na cabeça, né? Viu, Fabrícia? Tá ligado ele. É, não pode vir o pensamento, sim, só não pode deixar, né, dar Ficar raiz para ele permanecer. Esse é meu marido, gente. Daqui a pouco a gente vai ter ele ensinando. Ele é bom de Bíblia, né, Fabrícia? É, ele tá dizendo que não. Aham, aham. Ó, ninguém torneis mal por mal. Procurai as coisas honestas perante todos os homens. Eu trabalho com um menino que ele sempre quer ganhar vantagem em tudo. Ele sempre quer passar para trás dos outros. Esse dia eu falei: "Jason, para com isso, menino. Para com isso de querer ser esperto, meu filho. Senão você não vai ter a bênção do Senhor". Eu falei: "Para com isso". Aí a gente até riu, né. E ó, Deus está fazendo. Ontem ele estava outro menino. Desde o dia que a Fabrícia esteve aqui, ele já está diferente, né. O Senhor me deu estratégia do óleo. Gente, tomara que seja até o final, porque eu estou com prova com o Senhor de uma semana. Que ele continue assim, perseverando e tendo uma vida transformada aqui para ele continuar com a gente. Porque eu falei: demônio não vai reinar aqui, não. Se for demônio, ele vai sair em retirada. E o menino vai ficar. Porque o inimigo ele tenta roubar a semente do Senhor nas nossas vidas. Só que aqui não vai roubar nenhuma semente de nenhum funcionário meu, porque eu vou estar debaixo dos olhos do Senhor. Eu não vou permitir, né? E eu vi assim desse lado, o Senhor colocou, usou até a Pri para falar comigo de amor. O Senhor me colocou misericórdia e eu entrei nesse propósito com ele, para ele não perder a bênção dele, que o inimigo tenta arrebatar as nossas bênçãos. E eu vejo isso. Ontem mesmo ele falou que um dia ele amou uma pessoa e ele queria muito que essa pessoa voltasse. E o Senhor me trouxe à memória que ele não honrou a mulher dele. A mulher dele ganhou neném, ele passando o maior perrengue, ele ficava aqui dentro de casa falando que ia fazer, estava fazendo serão para ficar jogando videogame até tarde, né, amor? Para ir embora e não ajudar ela. E isso criou um problemão na família dele. Hoje ele perdeu a mulher dele. Quer dizer, aí hoje eu ainda pensava isso: "Meu Deus, que ele possa honrar isso aqui". Perder. Ontem, quando eu orava, eu falava sobre liderança, para eles honrarem a liderança, não bater de frente, porque ele batia, em nome de Jesus, muito de frente comigo, e eu estou profetizando, e o Senhor está fazendo, irmãos. Ontem ele comprou até queijo para o pessoal, para a equipe. Olha, Deus faz, que ele é pão duro pra caramba, e comprou queijo para todo mundo. Aí todo mundo se alegra, né? Às vezes eu trago um bolo para eles, às vezes faço uns agrados que eles ficam muito felizes. Vamos lá. Se possível, como tiver vós, tende paz com todos os homens. Se possível. Por que se possível? Porque tem pessoas que não vai ser possível a gente viver em paz, né? Mas não é possível viver em paz, mas não é para a gente deixar de falar,
né? Que o crente ele não pode deixar de falar com alguém: "Ah, eu não tenho sangue de barato". Isso não existe, irmãos. O crente ele tem o sangue do tem Jesus, tem o sangue de Jesus, né. Se a gente não tá falando com alguém, ora ao Senhor. Eu tive uma experiência dessa, tinha uma pessoa que ela tinha muita dificuldade comigo e ela parou de falar comigo. Um dia eu parei de ceiar, eu falei: "Jesus, eu não vou ceiar mais enquanto ela não voltar a falar comigo". E para a glória de Deus, foi só uma ceia, só aquela ceia, no decorrer de um mês, o Senhor tocou no coração dela, ela voltou a falar comigo, porque às vezes eu falava, tinha muita resistência, e o Senhor quebrou isso. Não é bom que a gente fique sem falar, vire cara para alguém, porque isso é uma porta de entrada para o inimigo roubar sementes na nossa vida. A gente não precisa ser amigo profundamente de ninguém, mas procura não deixar raiz dentro do nosso coração, que isso é libertador para gente. E a gente não tem nenhuma acusação, porque na hora que a gente vai orar ou está na presença do Senhor, o inimigo usa essas coisas para nos acusar, né. A Bíblia diz: "Se você não fala, tem alguma coisa contra algum irmão, não é nem para ofertar". Vocês já leram isso na palavra? Vai lá, se conserta com seu irmão, depois traz a oferta. O que o seu irmão vai fazer com o seu perdão? Problema dele. Se ele não quiser perdoar, mas você está lavada e remida pelo sangue de Jesus. Tiver que chegar perto e falar: "Olha, eu estou me sentindo mal, porque a gente não está se falando, quero te pedir perdão, no nome de Jesus". Se a pessoa quiser aceitar, amém, mas tome essa coragem, que isso é muito importante pra gente, não deixar acumular, porque a Bíblia diz que um abismo puxa outro, um abismo puxa outro. Hoje a gente está com deixa isso entrar, daqui a pouco está entrando um outro pecado, daqui a pouco está entrando mais iniquidade, aí vai levando a gente para longe do Senhor, né. E outra coisa que o Senhor está ministrando aqui no meu coração, leva a falta de, sensibilidade à voz do Senhor, a falta de perdão. Por isso que quando a gente às vezes está triste com alguma coisa, vocês já viram? A gente tem dificuldade de ouvir o Senhor, dificuldade de orar, mas pode confiar. Fala: "Deus, por mim mesmo eu não consigo não. Eu tenho dificuldade com essa pessoa, eu não gosto". Pode falar, mas Senhor, me ajuda a vencer. Não deixa eu olhar essa pessoa com os teus olhos, mas que eu venha ver com os olhos do Senhor. Ou a circunstância, né? Às vezes é muito difícil. Senhor, me ajuda. Senhor, me ajuda, vai comigo. Tem misericórdia. E Deus faz, porque eu já tive inúmeras experiências com isso. Ó, não vingueis a vós mesmo, mas dai lugar à ira. Por que dai lugar à ira? A gente pode se irar. O problema é o que que tu vai fazer com a ira. Tá entendendo? Tu pode ficar chateado, triste, mas irado, mas guarda a tua ira. A Bíblia diz para não agir na ira, mas irar não é pecado. Está dizendo que você pode ficar com raiva, você pode ficar chateado, mas o problema é o que que tu vai fazer com a tua chateação. Vai quebrar o pau? Vai dar ruim. Vai dar ruim, que a gente vai ter que se arrepender, né. Então por isso que é preferível a gente segurar a nossa boca. Tá com raiva, o conselho que eu dou pela experiência que eu tenho com cinquentão nas costas, fecha a boca. Ontem mesmo, na hora do almoço, o meu marido porque eu vendi um equipamento bem caro, eu consegui vender. Aí ele embalou. Eu falei: "Amor, tu limpou ele?". "Não, não limpei. Pra mim estava ó". "Não tá. Como é que eu vou vender? O negócio estava todo empoeirado, estava com umas manchas, tem que passar". Aí ele começou: "Tudo que eu faço pra tu não tá bom, tudo tu bota defeito". Quem tem marido sabe. Na hora eu comecei a tentar explicar, mais irritado ele ficava. Aí ele começou a falar, o que que eu fiz? Fechei a boca. Desci, fiz o devocional aqui embaixo, na hora que eu subi, abracei ele e falei: "Amor, eu te amo. O que você faz pra mim é importante, só que eu só quero te dizer, você não tem um olho de mulher. Eu entendo, você não vai perceber o que eu percebo, mas eu te agradeço, só que vai ser necessário a gente abrir e limpar, porque é um equipamento muito caro. Eu não posso entregar de qualquer jeito. Eu preciso dar o zelo, o olhar de mulher ali, tá bom? Não fica chateado não. Eu te amo. Você é muito precioso para mim". Acabou a ira. Descemos, almoçamos. Agora, se na hora da ira tu começar a justificar, o cara tá com raiva, começar a justifica daqui.
fala daqui. Começa uma brigalhada danada, meus irmãos. Fecha a boca. Não tenta se justificar, o Senhor é o nosso juiz. Tentou explicar a primeira vez, não deu certo, fecha a boca, tá? Bom, eu falo por mim mesmo, que o meu marido ele tem temperamento forte. Ele tem. Aí eu, com o passar do tempo, eu tô aprendendo, mas tem muito que aprender ainda. O 20, portanto, se o teu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer. Se tiver sede, dá-lhe de beber. Amontarás brasas de fogo sobre sua cabeça. E isso me faz lembrar uma situação de uma pessoa. Ela procurava o meu mal. Muitas vezes eu percebia que ela não se alegrava com o que eu se alegrava e tentava não fazer o bem para mim. Pelo contrário, fazia umas coisas que me entristecia. E uma vez eu tive a oportunidade de abençoar. E na hora me veio na mente tudo que ela fazia para mim. Tudo para eu não fazer o bem para ela. Aí eu lembrei daquela passagem: "O bem que eu posso fazer e não faço, isso é pecado". Eu falei: "Não, eu vou abençoar, eu posso abençoar, eu vou abençoar. Eu não vou retribuir mal com mal, mas sim com bem". Eu fui super abençoada, né. O Senhor ele vê isso, ele prova a gente, porque a palavra de Deus diz que o reino do céu ele é tomado por força, né. Vocês já leram isso? Está em Mateus. Então a força da gente vencer a nossa carne, porque o desejo mesmo que a gente tem pela carne é falar: "O quê? Eu vou fazer o bem para ela? Não vou nada". Não vou nada, sempre me atingiu, sempre fez isso, não vou não, mas faz, a recompensa nossa vem do Senhor, que fez o céu e a terra. Amém? Confia no Senhor. Eu quero dizer para vocês, confia no Senhor. Eu lembro, o Senhor está me trazendo na memória, vem muitos testemunhos meu, né, que eu já passei com o Senhor, eu acho que isso é bom, que edifica a gente, mas o Senhor vai trazendo, não tem como reter. Eu lembro uma vez que eu estava trabalhando com o Flávio e eu ganhei o Bruno. E eu comecei ele falou: "Fabi, como que tu vai fazer com os teus aparelhos?", porque eu trabalhava para alguns dentistas fazendo os aparelhos. Eu falei: "Ué, Flávio, eu vou ter que dar um jeito. Como é que eu vou parar de fazer? Se eu parar de fazer para os meus clientes, eu vou perder ele". Ele falou assim: "Ah, aqui eu vou pe", porque ele não me pagava para fazer os aparelhos. Ele falou: "Aqui eu vou pedir a uma menina para fazer". Eu falei: "Ah, tudo bem", porque ele não queria pedir para eu fazer para me pagar. Eu falei: "Tudo bem". Aí ela fez 1 semana, e ele era super, super exigente. Aí ele pegou e virou e falou assim: "Ah, eu vou ô Fabiana, eu não gostei dos aparelhos dela, eu vou te mandar os aparelhos para você fazer". E vinha muito aparelho dele, vinha uns 5 cada leva, e eu com o Bruno piquititico, recém-nascido, com mais os que eu tinha que fazer, gente, foi muito desafiador. Eu passei momentos que eu chorava. Vinha visita com o Bruno com 15 anos, com 15 dias, eu dentro de mim eu orava para a visita ir embora, para eu poder fazer os aparelhos para entregar. E isso foi. Aí o primeiro mês eu entreguei tudo para ele, toda a demanda dele, e consegui fazer um pouquinho dos meus aparelhos, que não eram muitos clientes. Eu falei: "Cara, ele deve me dar um dinheiro, né, por eu estar fazendo os aparelhos, vai me abençoar", que eu estava passando o maior perrengue financeiro. Ele não me deu R$ 1. Sabe o que eu falei? Senhor, não tem problema. Eu falei que eu iria trabalhar para o Senhor, eu vou continuar com honra com o Senhor, independente do que ele faz, porque eu tinha declarado que o meu patrão era o Senhor. E eu lembrei, aí eu continuei fazendo, continuei fazendo, continuei fazendo, quando estava dando o período de eu voltar, eu estava com era bem desafiador, eu não queria voltar. Aí o Beto falou: "Fabiana, todo mundo volta a trabalhar, não tem como. A gente já sem o trabalho do Flávio, a gente já tá passando aperto, se tu sair então ferrou". Eu falei assim: "Então tá, eu vou voltar". E estava em oração. Aí um dia eu estava no prédio dele, embaixo no prédio dele, ele me liga: "Fabiana, eu preciso muito conversar com você". Eu falei: "Doutor, por incrível que pareça, eu tô aqui embaixo no prédio". Ele falou assim: "Você tem como dar um pulinho aqui?". Eu falei: "Tenho". Ele falou: "Fabiana, eu sei que você não quer voltar", mas ele não sabia totalmente da realidade. Eu falei: "Sim, o que que você", aprenda a ouvir primeiro, gente. Aí eu falei: "Sim, qual é a sua proposta para mim?". Ele falou assim: "Eu quero te pagar todos os aparelhos a partir de agora. Quero deixar você, na parte da manhã em casa fazendo". Ó, ele me pagou e me deixou na parte da manhã em casa. Isso foi sobrenatural.
você vai fazer os meus aparelhos, você vai ficar com seu filho, só que aí como eu vou te pagar, tu não vai fazer aparelho mais aqui. E toda tarde você vai trabalhar para mim. Tá, eu falei assim: "E o meu salário?" Ele falou: "Eu vou tirar só o que eu te pago por fora e vou te dar o da carteira. Tá bom pra você?" Eu falei: "Tá ótimo." Fechamos. Aí depois eu tive uma questão que a minha irmã falou assim: "Fafá", ela trabalhava pra mim me ajudando a tomar conta do Bruno. Ela falou: "Eu preciso de um dia da semana." Cheguei pra ele e falei: "Flávio, eu não vou poder trabalhar pra você na sexta-feira, porque na sexta minha irmã não vai ficar com o Bruno, então eu preciso tomar conta dele." Aí ele falou: "Então você trabalha pra mim de segunda a quinta, todas as à tarde, tá bom?" A gente botava todos os pacientes e ali eu atendi durante um ano com ele até o Senhor ir mudando a minha vida. Mas olha, a honra que eu dei para ele no momento que ele não era digno da honra, mas sim o Senhor, logo, logo o Senhor me exaltou de uma maneira poderosa. Por isso que vale a pena honrar. Eu lembro da Fabrícia. Ela trabalhou comigo lá e eles dispensaram ela. Tu lembra, Fabrícia? Aquilo me marcou. Eles dispensaram ela de manhã, ela não tinha vínculo nenhum. Ela falou: "Eu posso ir embora." Ela falou: "Eu não vou embora por duas coisas, uma por causa de você e o Senhor, né? Para honrar, né, um nome que a gente carrega." E ela ficou naquele dia lá e foi humilhante tu ser mandada embora, não ficou, e tu ficar no local. É ridículo isso, sem carteira assinada, né, Fabrícia? E o cara mandou embora ela assim: "Ó, não vou ficar contigo não, tal, tal", que eles eram um pouco insensível. Aí eu falei assim: "Fabrícia, tu tá fazendo para o Senhor e o Senhor vai te honrar. Pode ter certeza disso." Eu lembro que na hora do almoço eu te falei isso, lembra, Fabrícia? Falei: "Deus vai te honrar." Aí um belo dia eu precisei de uma pessoa para me ajudar numas férias, ele falou: Fabiana, tu não conhece ninguém?" Eu falei: "Conheço a Fabrícia." Aí ele falou assim: "Tu chama ela?" Eu falei: "Chamo." Eu chamei a Fabrícia para ela me ajudar um mês de férias e o Senhor, naquele mês, ela foi chamada pelo a prefeitura, que ela tinha feito o concurso e naquele mês ela foi chamada. Aí ela falou: "Flávia, eu não vou poder ficar." Lembra, Fabrícia? Eu vou ter que Lembra disso? Mas isso me marcou. Tempo, né? Tem tempo, mas me marcou. A tua honra ao Senhor e a tua honra que o Senhor fez na tua vida. Aí ela falou: "Flávia, eu não vou poder ficar esse período que eu combinei, porque a prefeitura me chamou lá, eu preciso comparecer, eu preciso ir, nã-nã." Aí ela foi, né, só que a gente teve até um final de ano lá. Ela participou, ainda ganhou uma cesta inteira, completa, que ele deu para ela, e ele falou: que legal que você passou, que bom que você vai ingressar nisso." Quer dizer, eu falei: "O Senhor honrando ela." Ela honrou lá, piquititinho, e a honra do Senhor foi desse tamanho perto dele, né. Vale a pena honrar, né. E aqui para finalizar ele diz: "Não que não te deixe vencer do mal, mas vence o mal com bem." Amém. Né. A nossa recompensa vem dele. Amém? Quando a gente olha para a cruz, ele nem precisava dar recompensa nenhuma para a gente, ele já fez. Mas a bondade dele nos alcança. Por isso que o inimigo, meus irmãos, tem muita raiva da gente. Por isso que ele quer te tirar debaixo do olhar do Senhor. Por isso que ele quer te desanimar. Por isso que ele joga seta na tua vida para desviar os teus pensamentos, porque ele sabe que quem está debaixo, o que carrega. A unção que carrega, a paz que a gente tem. Amém? Amém. Vamos glorificar a Deus e orar por isso? Se alguém quiser orar, fica à vontade. Quer orar, Priya? Quer Sim. orar? Não? Então, quer orar, Fabrícia? Acho que ela Não? não pode. Não? Então eu vou orar. Amém? Que a Bia não pode falar ali, né? Vamos para a oração. Deus, nós queremos te agradecer por mais um momento da tua palavra. Senhor, que coisa preciosa. Como é bom saber que temos um Deus de detalhes. Muito obrigada, Deus, pelo teu amor, pela tua graça, pelos teus ensinamentos. Senhor, nos ajuda, Senhor, no dia que toda hora, né, a gente precisa viver essa realidade, não pagar mal por mal, mas sim com bem. Deus nos ajuda a guardar o nosso coração. Não deixa, Senhor, o nosso coração se inclinar para o mal. Nos proteja, nos ajuda.
Espírito Santo, trabalha na nossa vida, nos convence, Senhor, do pecado. Senhor, se não for o teu Espírito, a gente peca, a gente erra, a gente quer pagar mal com mal mesmo, Senhor. Mas, Deus, te pedimos essa manhã misericórdia. Misericórdia do trono do Senhor. Nos lava de todo pecado, tudo que a gente fez, Jesus, que não te agradou. Quantas vezes, Senhor, a gente pagou sim, mal por mal. Ah, Deus, nos perdoa. Nos perdoa essa manhã, derrama o teu sangue sobre as nossas vidas e nos dê a oportunidade, Deus, de viver a tua palavra, porque queremos te agradar. E, Senhor, que o nosso coração venha desejar mais e mais o Senhor. No nome de Jesus, nos alcança, Senhor. Nos transforma com teu Espírito. Por favor, trabalhe em nós. Espírito Santo, tenha liberdade quando estivermos vivendo alguma situação. Ó Deus, que venhamos a se irar, mas não agir debaixo da ira. Nos ajuda a controlar, a nos se controlar. Nos ajuda, Senhor. Nos ajuda a viver a tua palavra, para que possamos ser sal. Sal. O sal é a medida certa. Muito salga, pouco fica sem gosto, mas que possamos ser a medida do Senhor. Nos ajuda, Senhor. E nós entregamos essa oração, crendo, Deus, que o Senhor fará, nos ajudará, lutará as nossas causas e nos tocará no momento certo no agir. Te entregamos no nome de Jesus e te agradecemos por essa manhã gloriosa. Receba a nossa gratidão. Muito obrigada. No nome de Jesus. Amém. 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 Deus seja louvado. Que o Senhor guarde o nosso dia, que a paz do Senhor venha nos inundar, que a alegria do Senhor venha tomar conta das nossas vidas. Amém? Amém. Deus abençoe. Amo vocês. Então, amanhã a gente não vai poder fazer, né? Eu acho que não, né, Priya? Não vai conseguir nem amanhã e nem sábado. Não, É. é sábado, Não, gente. amanhã já é sábado. A gente não vai conseguir nem sábado nem domingo. É. Mas a gente vê. Se tiver um tempinho de fazer, a gente vai para um cantinho e faz. Eu e tu, Priya? Vamos, vamos A sim. gente faz isso, a gente fala com vocês. Tem que ser na parte da manhã. Eu não sei como é que vai ser, tá? Mas se der, a gente faz, Tá, tá? A gente fala com vocês. Ora pelo nosso retiro, tá? Amo vocês. tá.